Glória a Deus. Deus abençoe seu dia. Em nome de Jesus, mais uma vez o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos aqui juntos nesse propósito devocional Café com Deus Pai. E hoje, 12 de janeiro, nós vamos falar sobre a paz que você precisa. Em João 14, versículo 27, vai nos dizer que deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Ai, como é doce a voz do Senhor, como é doce a voz do Senhor. Você tem paz? Tem uma frase que me chamou muita atenção nesse devocional de hoje, que o autor vai dizer que a paz é autoridade sobre o caos. Nós não precisamos ser regidos pelas circunstâncias que estão ao nosso redor, pelas batalhas que enfrentamos, pelas lutas, pelas perdas. Nós não temos que ser direcionados por eles, mas nós temos que ter autoridade sobre essas coisas. O Senhor nos dá paz para isso. O Senhor nos dá paz em meio ao caos. Nós passamos pela pandemia e foi tão difícil, né? Eu lembro que nós, na nossa igreja, fazíamos as lives de oração. E algumas delas eu participei. E eu lembro que eu fui para interceder e o pastor pediu para que eu orasse, né, para algumas pessoas. Mas antes de eu subir no altar para ministrar ali a oração, para clamar ao Senhor, eu recebia tantas mensagens de notícias tão tristes, de que vizinhos, né, tinham perdido os pais ao mesmo tempo. Tantas pessoas, né, nós perdemos nesse tempo. Mas na pandemia também nós aprendemos o quanto vale esse momento em que nós estamos na presença de Deus. Ah, como foi difícil ter as igrejas fechadas. Como foi difícil. É como se o Senhor já tivesse, né, arrebatado a igreja e a gente tivesse ficado. Foi como se Deus tivesse dado exatamente isso, essa sensação de que não haveria igreja aberta. Mas ainda nós tínhamos esperança. E o Senhor que traz a paz, que é a paz, Ele estava conosco. Eu queria trazer um testemunho. Algumas pessoas sabem, mas acho que ninguém vai saber a profundidade do que eu passei. Em 2020, eu perdi o meu irmão no dia 31 de outubro. E uma semana depois, o meu pai foi internado. E ele estava com Covid. E meu pai passou por aquele processo de estar internado, de ir para o CTI e de ter ficado, né, daquelas posições que eles falavam, né, que era a melhor forma. E eu lembro que no dia 3 de dezembro, era um dia que eu tinha para visitar o meu pai, porque já tinha passado aquele período de contaminação e ele estava em coma. E naquele dia eu conversei com a médica tão atenciosa, e ela falou: olha, o seu pai, ontem ele até conversou com seu irmão, né? Seu irmão, na verdade, conversou com ele e ele estava com os olhos abertos. Mas hoje nós achamos melhor colocar um sedar novamente, porque ele estava muito cansadinho. E eu posso te falar uma coisa, nós fizemos tudo que podíamos pelo seu pai. Ele já não tem mais Covid, mas ele não responde ao tratamento. E naquele dia eu entendi que meu pai estava se despedindo. Talvez a perda do meu irmão, talvez ele não fosse suportar, porque ele era muito agarrado com o meu irmão. Ele foi o que seguiu a mesma profissão do meu pai, que trabalhou juntamente com ele. Então, talvez o meu pai não fosse, né, conseguir suportar a perda. E eu entendi naquele dia o que é essa paz que o Senhor nos fala.
porque naquele dia eu na beira, né, da cama ali, do leito, né, de enfermidade que meu pai estava, eu pude lembrar do quanto ele foi amoroso, do quanto ele fez por mim. Eu lembrei que ele trabalhou tão pesado a vida toda, ele era borracheiro, e ele pegava o pagamento, entregava nas mãos da minha mãe, porque é ela que administrava. Ela que pegava o dinheiro do aluguel, que fazia as compras, mas o meu pai trabalhava e entregava nas mãos dela. E se eu estudei, se os meus irmãos estudaram, se não nos faltou nada, talvez a gente não tinha luxo, mas a gente também não nos faltou nada. Quantas noites a gente passava a família na sala, mas a gente estava junto. Meu pai não deixou faltar. Foi o meu pai que me incentivou a estudar, foi meu pai que me ensinou a gostar das letras. E naquele dia eu lembrei disso tudo. E pensei o quanto foi pesado para ele trabalhar, mas ele não negou isso a nós. E eu falei com meu pai: pai, pode descansar. Eu e meu irmão, nós vamos cuidar da mãe. Nós vamos ficar juntos. Pode descansar. Pode se encontrar com o Senhor. E naquele dia eu me despedi do meu pai. E não me despedi porque eu não o amava, ao contrário, eu o amava tanto, tanto. Eu o amo até hoje, é claro. Mas naquele dia eu entendi o que é descansar no Senhor. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta, meu irmão foi visitá-lo, ele estava bem. E no sábado de manhã, ligaram para o meu irmão falando que era para levar os documentos dele. E a gente já sabia o que significava aquilo. Então, meu irmão passou na minha casa e nós fomos para o hospital. E naquele hospital, a médica que nos atendeu, tão atenciosa, falou: olha, seu pai descansou, mas ele não sofreu. Ele simplesmente foi. Ele não sofreu nada. E naquele dia, eu pensei o quanto estava penoso para aqueles médicos. Quantas pessoas eles tiveram que dar notícia da perda. Quantas famílias eles tiveram que se reunir para falar: olha, não resistiu. E aquela médica com um semblante tão triste, com tanta empatia ao que a gente estava sentindo, eu percebi que ela precisava um pouco do que o Senhor tinha nos dado, de paz. Então, no meio do caos, eu perguntei para ela: eu posso orar por você em gratidão? Como se eu orasse para todos que estavam aqui. Meu pai ficou internado 25 dias no CTI, e nunca dos dias que nós estivemos lá para visitá-lo, meu pai não tinha mau cheiro, ele não tinha machucados, de tão bem cuidado que ele foi. E naquele dia eu orei por aquela médica, orei por todos os médicos que cuidaram, enfermeiros, auxiliares, o pessoal da limpeza. Eu orei pelo pessoal daquele hospital. E eu entendi o que é ter autoridade sobre o caos. A dor que a gente sente não é maior do que a paz que excede todo entendimento. Não dá para entender mesmo, não. Não dá para entender. Mas o Senhor, Ele quer te dar paz no meio do seu caos. Ele quer te dar paz quando te falta alimento, quando você não tem um emprego, quando as pessoas que você ama estão descontroladas, estão fora da presença, quando tudo parece estar perdido. Eu quero te dizer que há luz no fim do túnel. Ela está no fim, ela está no início e ela está no meio. A luz é o Senhor. E o Senhor Jesus, nesse dia, Ele quer te convidar a ter paz. Quantas vezes você fica irritada por coisas tão pequenas, porque o filho derramou um suco, porque pisaram com os pés sujos na sua casa, quando alguém não atendeu o seu pedido. São coisas tão pequenas. E o Senhor quer te dar paz.
Então, nesse dia, pensa no que você realmente precisa. Você não precisa, neste momento, de emprego. Você precisa ter autoridade sobre o caos. Você precisa da paz de Cristo. Que Deus abençoe o seu dia. Sabe, que Deus possa encher a sua casa de alegria, de gratidão, de paz, que a sua família, que mesmo que seja ao redor da mesa, tenha somente arroz e feijão, que vocês tenham paz de pegar um na mão do outro e dizer: nós estamos juntos. E isso nos traz alegria. Alegre-se com o que realmente vale a pena e tenha paz. Deus abençoe seu dia. Vamos orar? Ó Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Como o Senhor é bom, como o Senhor é bom. Obrigada, Jesus, pela tua doce presença. Obrigada, Jesus, pelo teu sustento, pelo tua mão estendida, Pai. Ó Jesus, nós te louvamos nesse dia. Faz desse dia cheio da tua presença, nos enche da tua presença, Senhor. O que precisamos é de ti, Jesus, o que precisamos é de ti. Não nos negue a tua presença, Pai. Não nos negue, Jesus, o teu amor. Enche a nossa casa de paz. Enche o nosso espírito de paz, Senhor. Que ao falarmos nós possamos transmitir paz. E que em tudo, Pai, o teu nome seja glorificado. É o que pedimos e te agradecemos nesse dia. Amém, Jesus, amém. Deus abençoe o seu dia e que você possa estar conosco amanhã, em nome de Jesus.